Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas vai perguntar carinhosamente quantas pessoas que necessitavam de ajuda você transportou. Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas carinhosamente vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos seus bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram o seu caráter. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai perguntar para quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou os seus vizinhos. E eu me pergunto, que tipo de respostas terei para dar? Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial de São Paulo. Quem lhes fala é Albino Duarte mais uma vez, neste domingo, 13h03. Em busca da felicidade está começando. Mais uma vez, no ar, junto ao seu coração, e nós estamos aqui cumprindo essa missão que já existe há 20 anos aqui pelas ondas da Mundial FM e AM, a rádio que acredita na vida. O objetivo desse programa é colaborar com você que nos ouve no sentido de que você possa ser uma pessoa mais fortalecida para a continuidade da vida. Nós estamos aqui falando sobre espiritualidade elevada e dando dicas para que você faça as suas reflexões e, de repente, encontre com mais facilidade a chave que abre a porta do bem-estar, da estabilidade e do equilíbrio interior. Muito bem, amigos, hoje a gente vai conversar sobre um assunto importante que é o seguinte: tem muita gente que não sabe qual é a natureza do planeta Terra. O planeta no qual nós vivemos, o planeta que tem no momento 7 bilhões de espíritos encarnados. Então as pessoas se surpreendem muito com os problemas do planeta, porque muitas vezes não sabem qual seja a natureza do planeta Terra, pelo menos nesse momento. O planeta Terra, evolutivamente falando, é um planeta intermediário. Não é nem um planeta inferior na escala evolutiva e nem um planeta superior. É um planeta intermediário. É um planeta que convive o tempo todo com sombra e com luz. Da mesma forma, nós, os habitantes do planeta Terra, somos dotados, pelo menos por enquanto, de sombra e luz. Então é claro que, como consequência natural, a sombra dos outros atravessa o nosso caminho. É claro que também a nossa própria sombra ofusca o nosso caminho e de repente se coloca como um muro impedindo a nossa caminhada. Então, amigos, repetindo, até para quem ligou o rádio agora, o planeta Terra
é um planeta que é constituído por luzes e sombras. Então, o tempo todo nós temos simultaneamente luzes e sombras vagando pelo planeta, andando pelo planeta, agindo no planeta. E nós, que somos os moradores desse planeta, da mesma forma temos conosco sombra e luz. Percebem? Agora, o problema para a vida humana, o grande problema é quando a sombra passa na frente da luz. É quando o ser humano tropeça, erra, faz coisas inadequadas, tem atitudes obscuras, porque nós temos que equilibrar em nós a sombra e a luz, de uma forma que a luz fique na frente, nem que seja 1 centímetro. Percebem? A luz tem que tomar a dianteira do veículo, a dianteira do carro. Porque se a sombra passar na frente, aí nós somos governados, a nossa vida é governada pela sombra. E aí as consequências geralmente são trágicas e imprevisíveis. Então todos os dias nós precisamos fazer um exercício no sentido de que a luz esteja na frente. Já que nós temos que conviver o tempo todo com a sombra dos outros e a nossa própria sombra, então pelo menos que a luz esteja na dianteira. Que quem esteja no volante do carro, que seja a luz. Então é muito importante nós utilizarmos as cores, tanto o azul quanto o branco, para que estejamos com o nosso lado luz aflorando. Porque, gente, a vida fica tão triste, tão complicada, tão sombria e tão dolorosa quando a sombra passa na frente. Quantas pessoas que vão se consultar conosco lá no nosso templo, e quando a gente olha, na verdade, todo aquele sofrimento foi um descuido da pessoa. Às vezes aquilo nem estava no destino dela, não havia sido predestinado para ela. Ela que se descuidou e permitiu, consciente ou inconscientemente, que a sombra passasse na frente. E quando a sombra passa na frente, a nossa vida fica escura. A nossa vida fica cheia de tormentos e provações. E muitas vezes provações que nem estavam previstas para o nosso caminho. Percebem, amigos? Então tem uma técnica maravilhosa que todos nós devemos fazer para que a luz esteja na dianteira. Não adianta, porque a sombra nesse planeta, uma porção de sombra, nós sempre carregaremos conosco, até o dia que pudermos adentrar e habitar outras moradas mais elevadas. Enquanto estivermos no planeta Terra, nós vamos carregar conosco uma porção de sombra, mas que a luz esteja na dianteira, porque aí a nossa vida passa a ter um outro sentido, um outro colorido e uma sensação muito maior de bem-estar. A técnica é a seguinte: todos os dias mentalize uma luz branca vindo lá do infinito e tomando conta do seu ser, do seu corpo, da sua alma, da sua aura e do seu ser como um todo. A luz branca e depois a luz azul. Logo depois da luz branca, você mentaliza uma luz azul chegando lá do infinito e tomando conta do seu ser. Quando nós nos banhamos no azul e no branco,
É uma coisa incrível, porque até as dores do corpo diminuem. O corpo reage melhor, a alma reage melhor. As depressões, as inseguranças, os medos que tanto atormentam o ser humano, os medos vão diminuindo, vão enfraquecendo, à medida em que o branco e o azul vão tomando conta da sua vida. Porque aí é muito interessante, porque o branco e o azul vão tomando conta das suas células, dos componentes do seu corpo físico, de todas as partes que compõem o seu corpo físico. É uma coisa maravilhosa. Quando o branco e o azul realmente adentram a nossa vida, a nossa parte emocional começa a ficar em alta, a nossa ansiedade diminui, a nossa alegria aumenta, a nossa imunidade aumenta e você rebate com mais facilidade espíritos obsessores e espíritos que tentam invadir a sua vida. E você começa a saborear realmente a vida e tudo que faz parte desta mágica chamada vida. É muito importante nos banharmos de azul e de branco, porque o dia inteiro, amigos, nós lidamos com sombras. Sombra do outro, sombra da gente. Nós lidamos o tempo todo com críticas destrutivas, com oposição, com reprovações que vêm na nossa direção, com hostilidade, com vibrações contrárias. O tempo todo a gente se depara com energias negativas, com energias densas, com energias pesadas. Então é muito importante que nós tenhamos a nossa defesa nesse sentido. Porque o ser humano, é como eu digo sempre, não é por mal, é pela própria imperfeição que o caracteriza. Como ele tem sombra e luz, e ele carrega o tempo todo a sombra e a luz, em vários momentos a sombra dispara, vai lá para frente e ele ataca, ele agride, ele denigre, ele, o ser humano. E muitas dessas energias cruzam o nosso caminho. Então, se você não tiver um tônico, um remédio crístico para rebater todas as impurezas que adentram o seu caminho, você não vai ter uma vida com qualidade. E, na verdade, as impurezas brotam dos outros e da gente mesmo. E agora eu vou fazer um comentário muito importante com vocês, que é o seguinte: o problema da baixo autoestima ou da baixo estima. Porque tem gente que de tanto lidar com um problema atrás do outro, uma crítica atrás da outra, uma tempestade atrás da outra, a pessoa vai perdendo a autoestima. Ela começa a achar que ela não é merecedora, que a vida dela é tão cheia de problemas porque ela não nasceu para brilhar diante do sol. Percebem? Tem muitas pessoas que chegam no nosso templo para se consultar, e quando a gente vai ver, a pessoa, ela mesma, é obsessora dela. Por quê? Porque ela acha que a felicidade foi feita para os outros, não para ela. É aquela história: comigo nada acontece, nada de bom, nada vai para frente, eu não saio do mesmo lugar, eu vivo patinando, parece que eu não tenho direito à felicidade. A pessoa começa a se obsediar nesse sentido, e quanto mais ela vai se obsediando nesse sentido, mais ela vai se travando para a luz do sol.
E de repente, ela fica muito distante da luz do sol. Ela fica à margem da vida. Por quê? Porque ela vai se colocando nesse patamar distante da linha da vida por achar que ela não merece, que ela não é merecedora, que ela não tem qualidades, que ela não tem méritos, porque a autoestima dela é muito baixa. E quando a autoestima é muito baixa, geralmente é porque a pessoa passou por situações difíceis, por situações marcantes, por situações traumáticas e não conseguiu digerir aquele trauma, não conseguiu digerir aquela marca, não conseguiu digerir aquela tempestade. Então ela ficou presa naquilo. À medida que a pessoa fica presa num determinado fato traumático, ela não anda, porque as pernas dela ficam presas ali. Então ela se acha pequena porque ela vê que todo mundo está andando, ela não. Pelo menos a impressão que ela tem é que os outros andam e ela não. Então ela se acha pequena e cada vez mais ela vai se achando não merecedora. Ela vai se obsediando ela mesma. É o que a gente chama de auto-obsessão. Então ela vai se distanciando da felicidade. E muitas vezes ela volta para o plano astral sem ter cumprido o que estava previsto para ela aqui na Terra, porque ela ficou presa naqueles traumas, naqueles fatos traumáticos, as pernas dela ficaram presas e ela ficou impossibilitada de caminhar e de voar. E isso é muito triste, porque nós todos estamos aqui no planeta para cumprir alguma coisa que nos cabe, para que sejamos espíritos mais bem resolvidos no futuro e ao longo da eternidade. É necessário que a encarnação ou a reencarnação seja muito bem aproveitada, ou seja, aproveitada no máximo que nos for possível. Então é muito comum o espírito, ou seja, a pessoa aqui na Terra, ficar presa em determinados fatos, em determinados acontecimentos, principalmente nos fatos ligados à infância, a primeira etapa da vida, que vai do nascimento até os 7 anos. A gente grava muito problema de pai, de mãe, aquelas inseguranças todas que a gente escuta, que a gente vê, que a gente sente, elas ficam muito gravadas na nossa alma. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica refém daquelas gravações pela vida inteira e a gente deixa de caminhar. Daí a necessidade do azul e do branco. Daí a necessidade de nos banharmos todos os dias com o azul e com o branco. Pelo menos 2 minutos por dia. Nem que você esteja no banho, pode ser no banho, embaixo da água, na sua cama, mas um local onde você esteja tranquilo e sereno. Mentalize a luz branca tomando conta do seu ser e depois a luz azul. Porque tem muita gente que está confundindo a história, que acha que o problema é o seu destino, que é muito pesado, as provações que vieram escritas, que são muito pesadas, ou então é trabalho feito, ou então é olho gordo, ou então é obsessor. E de repente não é isso não. É a própria pessoa que está com as suas pernas presas em fatos, acontecimentos, que ela um dia teve que superar, mas não conseguiu superar. Como ela não digeriu aquilo, ela ficou presa naquilo. E a partir do momento que ela fica presa, ela não tem pernas e nem asas para caminhar ou para voar.
ou voar. Libertemo-nos através do branco e através do azul. A primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar as nossas pernas das amarras e das valas escuras do planeta. Vamos nos soltar primeiro, para depois podermos até viabilizar melhor as nossas metas aqui no planeta. Sempre é tempo para que você solte as suas pernas dos buracos do planeta. Use o branco e o azul. Eu sou Albino Duarte, sou presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio, que trabalha há décadas com a espiritualidade elevada, trabalhamos com dignidade, amor e conhecimento. Fazemos um trabalho de umbanda muito bonito, uma umbanda elevada, qualificada, que gera libertação e alto astral. Quer o nosso site para conhecer as nossas atividades? www.tema.org.br. Repito, tema.org.br. Para quem não navega na internet, o telefone do nosso templo. Se você quiser informações, fale com a nossa secretária, a Cecília. 0 operadora 11, portanto, São Paulo, 29786032. 29786032. A Cecília está lá todas as tardes, de segundas às sextas-feiras. Estou no Facebook, Albino Duarte. Quer a minha amizade? Manda o convite, eu aceito com muito amor. Eu faço um trabalho muito bonito no Face, que é uma forma de complementar o trabalho que eu faço aqui na rádio. Eu estou lá, Albino Duarte. E estou aqui na Mundial já há 20 anos, me apresentando no momento todos os domingos às 13 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Amigos, tem muita gente confundindo os problemas da vida, achando que os problemas são decorrentes de energias negativas ou porque de repente Deus deu um destino muito pesado que ele ou ela não aguenta carregar. Não é bem assim. Muitas vezes são as nossas pernas que ficam presas em acontecimentos traumáticos não digeridos. A pessoa não digere, ela fica presa ali e, consequentemente, impossibilitada de viver de uma forma mais livre e mais plena. Portanto, existe necessidade de nos banharmos todos os dias nas luzes, a branca e a azul, para que soltemos os nossos pés das valas escuras do planeta, para que possamos começar a viver com qualidade de vida, viabilizando as nossas metas, as metas do nosso coração e tendo mais qualidade de vida, porque qualidade é fundamental. Eu espero que todos vocês tenham um domingo iluminado, uma semana iluminada, em nome do grande arquiteto. E nunca se esqueçam de que sempre vale a pena viver. Quando a tempestade passa, a alegria volta. Sempre vale a pena viver. Domingo que vem estaremos de volta falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Fiquem na paz. Eu amo vocês. Boa tarde, meu amado Brasil.